Excelências, querido Presidente Jorge Sampaio, bem-aja, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, por esta evocação tão justa e tão atual. Evocar o nascimento do planeamento estratégico em Lisboa é falar do Presidente Jorge Sampaio e falar daquele período inesquecível de 1989 a 1996. Falar do Presidente Jorge Sampaio é inevitavelmente falar da sua inteligência, da sua cultura, do seu cosmopolitismo, do seu ecumenismo, da sua sensibilidade, do seu idealismo, da sua militância preocupada, sempre preocupada, com a liberdade, a democracia, a justiça, o socialismo e, claro, Portugal. Falar do que foram os inesquecíveis anos intensamente partilhados de 1989 a 1996 é desde logo falar de uma campanha eleitoral única, pelo confronto de ideias, de estratégias, de projetos para Lisboa, confronto vivo mas elevado, polarizador mas civilizado, mobilizador, mas racional, mais do que emocional. Falar de 1989 a 1996 é, porém, muito mais do que isso. É falar de um tempo marcado por uma prioridade estratégica sobre a gestão casuística, ou mesmo o mero ordenamento urbanístico clássico, por um debate e um consenso pós-eleitoral apreciável e virtuoso, por uma liderança clara, dialogante e prospectiva, e uma oposição atenta e incómoda, mas construtiva, por uma atenção comum e especial ao ambiente, ao social, à abertura à sociedade, ao nacional e internacional, à juventude, à cultura, ao repensar das infraestruturas existentes, à revalorização do património cultural, a esses grandes passos também que tanto lhe devem, Presidente Jorge Sampaio, em que o Governo de então teve papel que cumpre reconhecer, como o pé e o combate aos bairros de lata, datado, mas na altura crucial, e o arranque da Expo 98 na Lisboa Oriental, por demais tempo esquecida e que acabaria por ser inserida no enquadramento estratégico global então em curso. Jorge Sampaio personificou essa nova Lisboa, a fazer e a refazer, após o longo, criativo, mas impressionista consulado de Nuno Abcacis, abrindo caminho para a execução que largamente caberia também a João Soares. Jorge Sampaio foi o grande protagonista da mudança de visão, da movida jovem, da mobilidade pessoal e social, da preparação do século que estava a chegar. Ao mesmo tempo que liderava a oposição nacional, concorria à chefia do governo e depois à presidência da República. Foi incansável, determinado, inabalável, desmentindo aqueles que o viam como um intelectual, mas não realista, sonhador, mas não fazedor, utópico, mas não capaz de chegar ao povo mais humilde, mais sofrido, mais marginalizado. E lançou, com voluntarismo e entusiasmo, um repensar estratégico de largo fogo, olhando ao contexto internacional, nacional e metropolitano, aos sinais vindos do envelhecimento e esvaziamento da urbe, do esgotamento de um modernismo convertido em forma sem conteúdo, e fê-lo a pensar em pessoas e comunidades, e não em betão e ponteísmo edificativo, que corria o risco de se afirmar,
mais virado para o crescimento quantitativo do que para o desenvolvimento humano. Ruptura tanto mais louvável quanto as estruturas jurídicas e administrativas então vigentes, concebidas para Portugal nos anos 50, 60 e início de 70, levariam tempos infindos a ajustarem-se a um processo demográfico, social, económico e cultural já imparável e de gestão cada vez mais difícil. Passámos dias e semanas e meses na Câmara, na Assembleia Municipal e fora de uma e de outra a debater o essencial, acorrendo aqui e ali ao mesmo tempo ao inadequado, começando pelo início, a estratégia, e não pelo meio, o plano diretor municipal, ou pelo fim, os planos de pormenor e as medidas provisórias por natureza conjunturais, ditadas pela pressão do momento, o atrativo da oferta empresarial ou a febre galopante do aproveitamento da ocasião tida por única. Fui, durante todos esses anos, testemunha da saga de uma pessoa, o líder, mas também de uma equipa, uma boa e solidária equipa, em que, daqueles que já partiram, recordaria em especial António Fonseca Ferreira, e ainda de toda uma cidade. E testemunhei essa saga da perspectiva mais isenta e mais livre para poder julgá-la. Amigo de muito tempo antes, mas adversário. Convergente na estratégia, mas divergente em alguma ou algumas, embora poucas, decisões ou opções do cotidiano. Solidário na busca de soluções jurídicas, administrativas ou políticas complexas, mas sintonizado com a linha nacional da área que representava. Isto é, uma perspectiva que não era a do alinhado no mesmo grupo, no mesmo partido, na mesma coligação prefiguradora de futuro, na mesma maioria alargada de poder. Pois é com esse testemunho que reconheço e agradeço como cidadão que sou e autarca que era, a Jorge Sampaio, a vivência ímpar e inspiradora que foi a sua notável presidência da Câmara de Lisboa. Tal como é, agora já na posição de Presidente da República Portuguesa, que lhe tributo a gratidão de todos os portugueses, por esse exemplo pioneiro e civicamente essencial, o de ter sido o primeiro Presidente da República em democracia a palmilhar, antes de o ser, os caminhos árduos, mas galvanizadores da responsabilidade autárquica. Autarca local e Presidente da República, o primeiro em democracia. Presidente de Câmara Municipal e Presidente da República, o único em democracia. Portugal louva e agradece penhorado. E não esqueceu, não esquece, nem nunca esquecerá.